Esse vídeo tá saindo no dia 3 de novembro, sábado, e o que significa que amanhã, dia 4, eu vou realizar um sonho na minha vida, que é não só assistir um jogo de futebol americano no estádio, mas como assistir o meu time no estádio. Eu vou assistir o jogo dos Patriots contra os Packers, ou seja, de quebra, eu ainda vou ver os dois melhores quarterbacks em ação. Vai ser muito triste se eles machucarem antes, porque eu tô gravando esse vídeo antes, né? Porque nesse momento, no sábado que tá saindo esse vídeo, eu já fui viajar eu já tô por lá, então eu não pude focar, fazer no canal os vídeos um pouco antes, então eu já gravei com uma certa antecedência. E nesse vídeo aqui eu quero dar uma ajuda que eu queria ter tido, que é... Você quer ir ver um jogo de futebol americano no estádio, e aí, onde procurar, como se planejar, baseia a viagem pelo jogo ou baseia o jogo pela viagem, o que é melhor, né? Então, depois da vinheta a gente vai falar um pouco sobre isso, e eu quero deixar abertos os comentários aqui como sempre, mas eu vou responder todo mundo aí embaixo sobre perguntas disso, tá bom? E lembrando também que esse não é o único vídeo sobre isso, eu vou soltar vídeos da viagem, conhecendo o estádio dos Patriots, falando como que é um jogo lá. Tô planejando bastante coisa legal sobre isso, tá bom? Então, vambora! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, eu sou o Gabriel Golim e é exatamente isso, eu tô realizando um sonho da minha vida indo para o estádio, né? E aí eu queria dizer pra vocês como foi esse processo. Primeiro que veio a ideia, eu queria ir, e isso foi tipo, na verdade eu sempre quis, mas oficializando isso foi no final do ano passado, então o que eu tive que esperar era o calendário da NFL sair. A média é que o calendário da NFL sai no final de abril, assim, dos últimos anos eu digo, né, porque antes não importa. Esse ano saiu no dia 19 de abril à noite e é quando eles liberam. Por que isso é importante? Porque uma viagem internacional é bom você planejar com antecedência. Então, principalmente uma viagem dessas, em que você tem que comprar o ingresso e tudo mais, é mais importante ainda isso ser feito com bastante antecedência. E é por isso que quando saiu o calendário no dia 19 de abril, a gente já se planejou. E aí apareceu lá no calendário, já tinham saído os jogos, porque o confronto de cada time, isso já sai muito mais anteriormente ainda, tipo no começo do ano, antes da temporada passada acabar, né? Mas o mais importante é quando são os jogos, porque se você vai no domingo ver um time, você não sabe se ele vai jogar na segunda-feira ou na quinta-feira e tudo mais. Então já sabíamos que seria Patriots e Packers, o jogo que eu queria ver era esse, mas ele podia ser tanto no começo da temporada quanto no final e poderia atrapalhar pra caramba. Então quando saiu que era num domingo, já ajudou, porque a gente pôde basear a viagem nisso. E é claro que virou uma viagem internacional, a gente vai conhecer outros lugares e tal, eu vou com a minha família, né? Mas isso não é relevante aqui, vamos falar então sobre isso. Saiu no dia 19, então eu sabia que no dia 4 de novembro, no Sunday Night Football, que é a parte importante também, porque tem jogo às 2, mais ou menos, tem jogo às 5, mais ou menos, e tem jogo às 9, mais ou menos, que é o Sunday Night Football, né? Então a gente escolheu esse jogo e aí que vem a primeira recomendação, que é planejar a viagem a partir do jogo e não o jogo a partir da viagem. Porque se você vai pra viagem e fala assim, eu vou no jogo que vai ter aí, isso pode dar caca, porque você provavelmente vai ter que comprar o ingresso com muita antecedência, vai ter que planejar o seu roteiro baseado nisso, e é muito raro mudanças de horário do jogo. Mas acontece, um exemplo disso foi há pouco tempo aí, quando os Bengals e os Chiefs iam jogar à tarde e eles mudaram pro Sunday Night Football. Em questão de ingresso, isso é muito tranquilo, é só você aparecer lá em outro horário. Mas quando você planeja uma viagem baseado nisso, isso pode dar problema. Outra recomendação é que no dia do jogo, isso seja a única coisa que você vai fazer. No meu caso, vai a minha mãe, vai o meu pai comigo no jogo e tudo mais, mas não é todo mundo que vai no jogo, vai só pra lá. Então... a minha mãe e o pessoal que não quer ir no jogo, eles vão pra outros lugares, vão fazer compra e tudo mais. Mas as pessoas que vão no jogo, é muito importante que elas foquem no jogo, principalmente porque um jogo da NFL não é só um jogo de 2 horas que você vai embora. Só o jogo dura aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas até um pouco mais, dependendo do resultado, pode ter prorrogação e tal, né? Mas as programações do dia duram o dia inteiro. Então se o jogo for às 2 horas da tarde, você vai pra lá de manhã, porque vai ter todo o tailgating, que é uma das coisas que eu mais queria falar aqui, que tailgating é quando você fica ali confraternizando com a torcida, come, bebe cerveja e chopp que nem um idiota, tem shows muitas vezes e tal. Aí começa o jogo e depois do jogo tem todo aquele negócio de comemoração ou tristeza e você vai pra casa, né? É muito organizado mesmo. A taxa de estacionamento é uma taxa paga à parte, então se atente a isso também. E num jogo que começa às 9 horas da noite, como é esse Sunday Night Football, o show começa antes, digamos assim. O nosso plano é almoçar por lá, porque
Agora falando especificamente do Gillette Stadium dos Patriots, que fica numa cidade fora de Boston, uma cidade em Massachusetts, mas longe um pouco de Boston, não muito, numa cidade chamada Foxborough, que fica o Gillette Stadium, e ali em volta do estádio tem um complexo, são lojas, é o Museu dos Patriots, a loja dos Patriots e restaurantes. Então o nosso plano é almoçar por lá, e aí o pessoal que não vai ver o jogo vai embora, vai nos outlets da vida e não sei o que, e a gente já vai ficar por lá. É nessa hora que a gente pode conhecer o museu, pode comprar coisas por lá e tudo mais, e participar do tailgating, que é esse evento que eu falei pra vocês, de confraternização entre a torcida aí, né? E aí, às 9 horas da noite, começa o jogo. É 9 horas pra gente aqui. No horário deles é às 8h20, 8h25, por aí. E aí, aquele negócio de entrar no estádio. O jeito com que você tem os ingressos e tudo mais é o que eu vou falar agora. E é uma coisa bem simples, na verdade. Eu sei que tem várias formas de comprar os ingressos. Muitas empresas fazem pacotes de viagem que já tem os ingressos e tudo mais. Quando você vai no aplicativo da NFL, você pode comprar. O que eu queria recomendar aqui é o StubHub. Esse vídeo não é patrocinado, adoraria que fosse, mas eu só queria dar a dica da ferramenta que eu comprei e que eu quero recomendar muito, que é o StubHub.com. O StubHub é um lugar em que você compra ingressos para qualquer coisa, desde jogos de futebol americano até muitos outros eventos. A questão é que eu já tinha essa recomendação há muito tempo, e quando eu fui atrás do jogo, quando eu fui atrás para comprar o ingresso de fato, o StubHub se mostrou a melhor opção. Claro que o mínimo que uma plataforma dessas tem que ser é intuitiva e fácil de comprar, e ele é completamente. Você escolhe por setor, e é claro que os preços variam muito, muito. Se é um jogo de pré-temporada, temporada ou pós-temporada, é uma variação gigante. Se é um jogo à tarde, de quinta-feira, de segunda-feira ou de domingo à noite, é uma variação muito grande. Dependendo do confronto também é uma variação muito grande. Então, se você vai ver um jogo dos Browns, se bem que os Browns até estão melhores nessa temporada, mas uns Browns na pré-temporada, você vai pagar tipo $40, estourando assim. É muito difícil, é claro que a variação de onde você vai ficar também é muito grande. Então, um jogo como o Sunday Night Football, de dois times muito fortes assim, é caro, mas é aquele negócio, felicidade não tem preço e é um sonho que eu vou realizar. Isso não é importante aqui pra quem tá querendo viajar também. O que eu tô falando pra vocês é o seguinte: eu fui lá no StubHub, comprei os ingressos. A única parte que teve difícil foi que os ingressos demoraram um pouco pra ficar prontos, pelo simples motivo de que teve um problema no código de barras ali que é gerado pelo ingresso. Então eu já tava com os ingressos disponíveis no setor que eu já tinha escolhido e tudo mais, mas demorou um pouco pra ele ficar disponível, porque a gente comprou faz alguns meses já. Mas é agora que veio o ponto alto desse StubHub. O StubHub tem um suporte impecável. Então, além do contato por telefone ou por e-mail, eles têm o contato live chat. Eu adoro live chat, porque é fácil, você fala ali com a pessoa e acabou. Então, eles têm um chat ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, em inglês, mas até aí um Google Tradutor já ajuda a resolver os problemas mais simples ali, em que eles resolvem absolutamente tudo. 100% dos atendentes que eu falei no StubHub foram gentis, e eu falei com vários, porque eu falava com um, ele falava, agora é só aguardar que seu ingresso vem. Só que aí passava uma semana e ainda nada, então eu falei com alguns deles. Agora, nesse momento, já tá há umas boas semanas, já tá certinho o ingresso. E é um ingresso muito simples, porque é por celular, então no aplicativo do celular vai ter o ingresso lá num QR Code que a pessoa vai escanear, e aí você entra no estádio lá, simples assim, né? Questão de menor de idade, maior de idade, a coisa mais tranquila do mundo, é acompanhado, isso daí a gente sabe pra futebol brasileiro e pra tantos outros eventos, né? Então, planejamento da viagem feito com antecedência é o ideal. Assim que sair o calendário, você já se planejar é uma boa. Mas a questão de flutuação de preços no decorrer dos meses é uma coisa que eu pensava, uma coisa que não aconteceu. A gente comprou um pouco depois que saiu o calendário por medo de, como é um jogo bem competitivo, ele esgotar ou ficar estupidamente caro. Isso não aconteceu. O preço se manteve bem parecido. Do dia que a gente comprou pra depois, ele aumentou o preço, que a gente realmente comprou o mais rápido possível pra garantir, né? Os preços foram flutuando, foram aumentando um pouco, mas parou de aumentar, não ficou o absurdo que eu esperava e não esgotou. Não tem essa de esgotar, pelo menos eu acho. É diferente. Nada daqui vale pro Super Bowl, cara. O Super Bowl é uma coisa à parte que eu nem tenho conhecimento de causa pra falar. Espero ter um dia pra contar pra vocês, mas jogos que não são o Super Bowl, até pós-temporada vale também. São mais de boas, assim. Então eles vendem lotes de ingressos, né? E o que tem muito no StubHub é revenda de tickets. Então eu podia ter comprado esse ingresso e revendido no dia seguinte, logo depois, e eles têm uma baita plataforma pra isso também, então é bem tranquilo. Então beleza, você já viu o calendário, você planejou qual jogo você quer ver, você foi e comprou ele, seja no StubHub ou em outros pacotes, que eu não vou falar aqui porque eu não sei como são.
É isso, é só você ir. Como eu disse, você se planeja pra aquele dia inteiro, você já tá organizado e tudo mais. E olha que coisa interessante, a gente queria ficar num hotel em Foxborough, que é a cidade do jogo, ou em Boston. Não conseguimos nenhum dos dois. Primeiro que Boston é mais caro, segundo que Foxborough entupiu logo depois que eles falaram sobre esse jogo. Então eu vou ficar numa cidade chamada Franklin, que fica a mais ou menos uns 40 minutos de Foxborough, do estádio, porque Foxborough é só o estádio. É uma cidade legal e tal, mas o foco dela é o estádio, né? Então a gente vai ficar em Franklin e vai pra lá no dia do jogo e depois volta depois, né? E no meu caso, a gente não vai parar o carro lá dentro, porque como eu disse, tem um pessoal que não vai ver o jogo, então eles vão deixar a gente lá e vão embora depois, mas é como eu disse, se vocês forem estacionar lá, é importante ver porque o estacionamento é uma taxa à parte, não é barato, mas vale muito a pena porque é extremamente seguro, extremamente organizado, é tipo aqueles estacionamentos em que não é que você entra e escolhe a vaga, não, você vai parando certinho pra lotar do jeito certo e tudo mais, é fantástico, cara, eles são muito organizados pra isso, e sinceramente a dinâmica no dia do jogo eu ainda não sei, porque pra vocês que estão vendo no sábado é amanhã, então eu ainda não vivi isso, mas aí fiquem tranquilos que eu vou fazer um vídeo aqui também falando sobre como vai ser tudo isso. Esse vídeo aqui é focando mais no planejamento, compra de ingressos e como programar a viagem para que isso seja feito da melhor forma possível. Todas as dúvidas que vocês quiserem deixar, deixem aí nos comentários que eu vou responder. Espero que esse vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixe aquele gostei, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Fui! Go Pets!